Dr. Demétrio Alves está em direto connosco por telefone. Dr. Demétrio Alves, boa noite. Viva, boa noite para si e para os seus ouvintes. O senhor não está muito longe de Guimarães, está na Póvoa de Varzim. Estou na Póvoa. Mas não é de cá, não é? Nesta zona. Não, vim cá, enfim, em trabalho, acompanhado, enfim, trabalho de pessoa familiar. Muito bem. Doutor, o doutor não é só doutor, é engenheiro. Sim. Enfim, tem aqui um currículo que nunca mais acaba. Importa-se, se não lhe der muito trabalho, eu pedi-lhe que se apresentasse, que me dissesse quem é, o que é que tem feito na vida, o que é que tem estudado e o que é que acha que nesta questão particular, e entre outras que poderemos discutir, do aquecimento global, o que é que gostaria de nos dizer assim de entrada, pelo menos, e depois vamos conversando um pouco. Bom, eu não iria tirar-vos muito tempo com o meu currículo. Enfim, o meu nome é de facto aquele que disse, Demétrio Alves. Enfim, desde há muitos anos eu senti-me sempre bastante dividido entre ter uma atividade científica, de estudo, de tentativa de desenvolvimento de questões hoje. Gostaria de dizer que não vou ter, enfim, não gostaria muito de debater e de entrar na avaliação do quanto será verosímil ou não a questão teórica e da correlação entre os gases de efeito de estufa de natureza antropogénica, isto é, daqueles que são produzidos pelas atividades humanas, e as incidências meteorológicas e climático-ambientais. De facto, enfim, não vou entrar muito nisso, embora podemos falar, não é? Mas o doutor assinou, enfim, 2 nomes portugueses que eu encontrei, digamos, nesse célebre documento da Clintel, certo? Do Clintel, sim, Global Climate Intelligence Group. Exatamente, a nível internacional, que de algum modo contraria esta narrativa, digamos, de que o CO2 é que está, de facto, a contribuir para as chamadas alterações climáticas. O CO2 antropogénico, sim, exatamente. O que é produzido pelas atividades humanas. Exatamente. Sim, assinei, sim, deram-me essa oportunidade de estar, de emprestar o meu nome, enfim, numa listagem de 700 ou enfim, mais cientistas, académicos, técnicos, profissionais de vários países do mundo, 80 cientistas franceses, 26 alemães, 109 australianos, 49 belgas, 160 italianos, 36 suecos, 41 ingleses e, enfim, quase 120 dos Estados Unidos da América. Quer dizer, mas, muito, enfim, isso, a minha presença lá, enfim, é pouco significativa. Agora, e é certo, como diz, é um painel, digamos, uma associação de pensamento que se dirá crítica da teoria oficial política, enfim, adotada nas instituições relativamente àquilo a que se designa por alterações climáticas e à sua correlação pesada, quase com caráter exclusivo, com os gases com efeito de estufa, neste caso em particular o CO2, o dióxido de carbono, proveniente de, grosso modo, das combustões, das vários tipos de combustões, aquela que se passa, enfim, quando nós nos movimentamos a bordo de um veículo que tem um motor térmico ou numa central termoelétrica de produção de eletricidade ou numa fábrica, enfim, sempre que haja uma combustão, também pode ser no forno de uma padaria, não é? Ou em casa, quando estamos a fazer a nossa alimentação. Esta relação ganhou, de facto, um protagonismo esmagador nos últimos anos. Aquilo que se interrogam
e alguns com muita veemência científica, estes, digamos, membros deste clientel, assim como de outros painéis. Há outras organizações que também, digamos, o fazem. É sobre esta verosimilhança, isto é, dizem, e eu não sendo, e gostava de desde já explicar isso, e é por isso que dizia também que não queria entrar muito neste debate por me sentir não completamente o senhor deste conhecimento da climatologia, da astronomia, da física termodinâmica da atmosfera, etc., embora leia muito, estude estas matérias e conheço-as e conheço o que escrevem e dizem, digamos, todos estes cientistas. Mas doutor, permita-me, já que estamos a falar com a mão na massa, vá lá, dado que quem se é debruçado um pouco sobre o assunto percebe que é se quiser, esta questão do clima exige uma interdisciplinaridade, digamos, um pouco alargada. Sim, sim. Digamos, quando vem alguém levantar a voz, digamos que a pessoa não está a abusar um pouco, vá lá, dada a complexidade que este tema nos traz, digamos, alguém que tenha uma especialidade, um doutoramento aqui e lá, digamos que terá legitimidade, se quisermos, para assumir, digamos, como um iluminado, vá lá. Não, desde logo tem a legitimidade que, enfim, radica na liberdade de pensamento. Isso, e que é uma coisa, enfim, importantíssima, aliás. Sim, mas a questão são os 97%, não é? Isso começou por ser dito por políticos, que havia 97% de consenso. Onde é que isso está demonstrado? Não está demonstrado. Mas fardámos-nos de ouvir isso. Foi, claro, começou por ser dito por um determinado político dos Estados Unidos da América e depois, enfim, isso foi à medida que é repetido, começa a tornar-se verdade. Verdade, enfim, comunicacional, o que não quer dizer que seja uma verdade real. Não creio que seja possível haver esse consenso, até porque há muita gente calada neste momento, porque, obviamente, já aconteceram despedimentos, já aconteceram carreiras interrompidas de cientistas, de investigadores, por terem dúvidas. Já nem é por terem certezas contrárias à verdade oficial. Que seria a última coisa de esperar, vá lá, num meio académico, doutor? Não, num meio académico e numa época, enfim, em que se presume haver a liberdade de expressão e havê-la, digamos, num contexto de direitos vitais, de direito vital, digamos, de expressão. Mas o que é certo é que, de facto, hoje em dia, muitas bolsas condicionam as investigações que são feitas. E se as investigações não são dirigidas em determinada direção e sentido, obviamente não são atribuídas. Ora, os investigadores, muitos deles jovens, eles têm que não só fazer viver as suas investigações, o seu desenvolvimento académico, mas também eles próprios viverem, comerem, vestirem-se e terem uma casa para habitar. Bom, e todo este referencial é extraordinariamente asfixiante em torno das verdades oficiais. Deixe-me dizer só uma coisa que me impressionou muito aqui há, enfim, talvez um ano e qualquer coisa atrás. A Universidade do Porto entendeu, e na minha opinião bem, organizar um evento com o Independent Committee on Geoethics, que o ICG, que trouxe, enfim, a Portugal umas dezenas de cientistas, entre o Niels Axel, o Morner, o François Gervais, por exemplo, o Ray Garnett, o Pierce Corbyn, que era, aliás, familiar do líder do Partido Trabalhista britânico. Já ouvi muitas entrevistas dele.
Aliás, eu tive aqui a organizadora desse evento, a professora... A Maria Assunção Araújo. Exatamente. Exatamente. Ora bem, e portanto, o que se passou quando isto foi organizado... Aliás, doutor, o evento teve direito a honras de comunicação social porque houve uma manifestação de professores universitários. Ouça, é uma coisa que eu pensei que estava a recuar vários séculos. Exatamente. Porque cerca de 30 académicos e profissionais e técnicos fizeram abaixo-assinados no sentido de proibir a reunião. Aquilo não era ciência, segundo eles. Não, o problema é que eles é que são os sacerdotes que definem o que é a ciência. Mas isso é o que eu estava há bocadinho, a questão que lhe coloquei. Portanto, exatamente. Quando surgem estes iluminados que nos transmitem a ideia de que estão incluídos nos tais 97%, até que ponto é que nós... E que a comunicação social dá, de um modo geral, dá cobertura a esta ideia dos 97%? Porque, olha, enfim, há estudiosos que explicam que a raça humana, digamos, tem uma grande tendência apocalíptica. Adora que lhe digam que o fim do mundo está a chegar. Bom, isto já vem do Nostradamus e do Bandarra, cá em Portugal, e portanto, mas isto é, assim, há uma atração brutal pelas más notícias. Bom, e a comunicação social, enfim, a comunicação social em geral, não é? Fundamentada nos referenciais que hoje sabemos económicos, enfim, claro que sabe-se que a notícia não é quando algum cão morde numa pessoa, mas que a notícia é quando uma pessoa morde num cão, mas aqui não é isso, é a exploração ad nauseam de tudo. Quer dizer, repare que quando há qualquer efeito meteorológico mais grave, mas, enfim, comparável àquilo que sempre existiu ao longo das décadas e dos séculos, imediatamente, de armas e bagagens, se monta o espetáculo, porque aquilo é um espetáculo que sai barata em termos de produções às televisões, enfim, só têm que montar lá as câmaras e com mais 3 ou 4 pessoas e estão horas a transmitir a vaga que passou sobre a estrada, aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu, numa clara exploração, digamos, do subconsciente pelo apocalipse que as pessoas têm dentro de si. Ora, isto não é ciência, isto é exploração pura e simples. Ciência é discutir, é debater, é analisar os factos, mas as pessoas não fazem abordagens racionais das situações, com base em estudos, em números, em referenciais modulares. Não, quer dizer, aderem a determinadas ideias extremadas. Veja-se, por exemplo, estava a falar no princípio da nossa conversa que não vai falar hoje do vírus, não é? Coronavírus. Do coronavírus. Embora seja uma situação preocupante, repare-se toda a histeria mundial, e em Portugal por aqui vamos também, em torno desta situação. Que dizem os cientistas que não é particularmente mais incidente nem gravosa do que outros vírus, enfim, deste tipo. Sim. É claro que eles vão se refinando, como sabemos, e multiplicando e especializando, não é? Mas houve uma resposta pronta, desde logo na China. Não se crê que haja uma pandemia, mesmo na Índia, ali ao lado, circunstâncias parecem estarem relativamente dominadas. Bom, há a realidade dos factos e há as extrapolações, as fantasias, toda a dialética que se montam em torno destes assuntos. E isto é explorável do ponto de vista comunicacional. E as pessoas alimentam-se disto, muitas vezes desviando-se, alienando-se da realidade da vida. Bom, mas isto já são filosofias, penso que não estamos aqui para discutir isso, que isso então ainda sou menos especialista. Mas o CO2 está ou não está a influenciar a alta? Não, claro que está.
É evidente que há alterações meteorológicas, é evidente que há alterações climáticas, são coisas diferentes, não vou estar agora aqui a explicar, mas muitas dessas alterações, dessas variações, às vezes são cíclicas, não estão sempre a variar de acordo com o mesmo tipo de gradiente, não é? Algumas delas são derivadas dos gases com efeito de estufa, portanto, que são aqueles que propiciam o aquecimento da estreitíssima faixa, digamos, de 60 km, onde tudo isto se passa entre a crosta terrestre e, portanto, os respectivos oceanos e mares, e, enfim, a atmosfera, até à estratosfera. Mas está a falar do CO2? Do CO2 e não só. Mas está a falar do CO2 da queima de combustíveis fósseis? Todo o CO2. As moléculas do CO2 não são umas pretas e outras verdes. Elas são todas iguais. Mas a questão é saber se... Porque eu ouço falar em 0,04%, que é, digamos o valor CO2, e creio que também há uma percentagem muito reduzida do CO2 dos combustíveis fósseis, doutor. Sim, claro, é evidente que se nós falarmos até em termos de número de moléculas, enfim, acho que todos nós na escola, ou pelo menos uma grande parte de nós, ouvimos falar no número de Avogadro. Bom, imagine que nós temos 1 milhão de moléculas, um cubo de ar atmosférico, onde existem 1 milhão de moléculas de ar. 780 mil moléculas desse milhão são de azoto. 210 mil moléculas desse ar atmosférico são de oxigênio. 3.900 moléculas são de água. E só 280 moléculas é que são de CO2 e uma molécula é de metano. Isto é a repartição, grosso modo, tendo em conta agora as concentrações que presentemente chegaram a 400 e poucos ppm, partes por milhão, volúmicos, em volume, de CO2 na atmosfera. É muito pouco, mas não é por aqui que nós devemos ir. Isto é, mesmo sendo pouco, não quer dizer que ele não tenha influência, e tem, do ponto de vista do efeito estufa. Aliás, ainda bem que tem, porque senão não havia espécie humana, não é? Mas a questão é saber, doutor, para não ficarmos com peso na consciência, vá lá, se ao andarmos de carro é que estamos a contribuir efetivamente para a proporção das alterações climáticas. Pronto, ora bem, essa é talvez a pergunta essencial. Que há alterações, que há, enfim, aquecimento global, enfim, posso dar os números dos décimos de graus centígrados, que se registra a variação da temperatura nas últimas décadas, ou os décimos de milímetro de subida da água do mar, enfim. Essa é outra questão complicada, não é? Mas que existe de facto. Isso existe, é objetivo, está medido. Já houve, portanto, e ela, enfim, essas variações, do meu ponto de vista e por aquilo que me é dado saber pelas leituras e análises que tenho feito, embora não seja, repito, especialista neste campo da ciência, aquilo que me parece poder dizer-se com segurança é que, naturalmente, todo o CO2, seja ele proveniente das atividades humanas, ou seja, proveniente dos ciclos naturais termodinâmicos, físicos e químicos que existem no planeta, desde os oceanos, desde os mares, as rochas, as libertações, as absorções, as próprias árvores, como nós sabemos. A atividade solar também, parece-me. A atividade solar, as árvores, como nós sabemos, claro, assim como as plantas verdes em geral, durante a noite emitem CO2. Portanto, todo este balanço, e os seres humanos, mesmo não estando a fazer nenhuma fogueira, emitem CO2. Nós deitamos, felizmente, CO2 quando expelimos o ar no nosso ato de respiração. Ora bem, e todo o CO2, seja de uma proveniência, seja de outra, tal como o vapor d'água,
e tal como outros gases com efeito de estufa, mas sobretudo estes dois, que são os fundamentais, contribuem para o efeito de estufa, como é evidente. Agora, a pergunta que pus é, mas será que é aquele CO2 ou fundamentalmente o acréscimo de CO2 proveniente da atividade humana? E qual atividades humanas? As industriais, fundamentalmente, no pós, enfim, a partir do século XIX, enfim, no fundamental, meados do século XIX, um pouco antes. Revolução Industrial. Revolução Industrial. E, portanto, a partir da produção, da grande utilização do carvão, primeiro das lenhas, mas depois do carvão, mais tarde dos derivados do petróleo, do gás natural, etc., por aí fora, em processos de combustão industrial, de produção de energia elétrica, ou na locomoção automóvel, é evidente que, ao produzirem vários tipos de gases, e aqui eu gostava de fazer um parênteses, há vários gases que saem, por exemplo, do tubo de escape de um automóvel. Há gases que são poluentes. Por exemplo, o monóxido de carbono, os dióxidos de azoto, as partículas de inqueimados, que são poluentes e muito perigosas. Mas o CO2, que também sai, que é um processo do processo de combustão, não é um poluente. Aquele gás não é um tóxico. Há aqui uma grande diferença. Ele contribui para o efeito de estufa, é um gás com efeito tanto teóricas como, enfim, objetivamente aplicáveis nas tecnologias, e dividido entre isso, essa poluição muito forte que sempre senti desde muito cedo, e a ação prática, real, sobre a sociedade, sobre as questões políticas. Bom, isto sempre me dividiu muito. Por isso mesmo, eu, enfim, não obstante ter tido uma atividade técnica e profissional durante muitos anos, designadamente na Eletricidade de Portugal, na EDP, e, enfim, na Nestlé também cheguei a trabalhar, em Avanca, mais exatamente. Depois também enverdei muito pela atividade sociopolítica, enfim, tanto a nível sindical como autárquico, enfim, a nível autárquico, portanto, e fui Presidente de Câmara Municipal durante cerca de quase 10 anos. De qualquer forma, mal pude, digamos, regressei às atividades de desenvolvimento do conhecimento, enfim, através na academia, mais exatamente depois da minha formação inicial no Instituto Superior Técnico, e depois também numa pós-graduação que fiz em questões da energia e do ambiente no ISEG, no Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Nos últimos anos fiz o mestrado e o doutoramento em Geografia e Planeamento e Ordenamento do Território na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Bom, e portanto, grosso modo, digamos, é este o percurso, e entrando mais em concreto no importantíssimo tema que, enfim, o António Gomes entendeu, enfim, abordar com o efeito de estufa, mas não é um tóxico. Isto é classificação internacional. Não sou eu que estou a dizer. Ou seja, não polui. Não. Ele, no sentido normal do termo, não polui. É evidente que ao dizer isto, eu penso que neste momento há vários ouvintes que estão a ficar com a sua sensibilidade muito aguçada, enfim, porque então não é um poluente, mas como assim? Bom, não, de facto, formalmente não é um poluente. É um gás de efeito de estufa, é diferente. O vapor de água é um poluente? Pode-se considerar que o vapor de água é um poluente? Não é, mas é de facto um gás com efeito de estufa. Ora bem, e todo este mito que se gera, até um pouco diabólico relativamente ao CO2, CO2 que sem ele não há a fotossíntese, sem ele não há fotossíntese, não é? Não há o crescimento da matéria verde, não há o crescimento das plantas, não há o crescimento das florestas. E é evidente que
este gás tem também esse efeito. Agora, voltando à pergunta que fez, que é uma questão nuclear, e é daí que provém o grande problema que se diz existir das alterações climáticas, principalmente aquelas que têm, segundo se estabeleceu no subconsciente das pessoas, através das emissões em massa que são feitas sobre as catástrofes, ou então até catástrofes, sem serem catástrofes, enfim, fenómenos atmosféricos um pouco diferentes do normal, são imediatamente televisionados e massivamente difundidos. Isto é muito diferente do que se passou há 50 anos, do que se passou há 70 anos. Eu fiz um trabalho de consulta a tudo o que foi publicado no Diário de Notícias e no Século, referente ao ano de 1950. Todos os eventos, enfim, que estão lá registados, não sei se lá estão todos, tanto em Portugal como em geral no mundo, com o meio de captação que aqueles órgãos de comunicação social tinham na altura e que não eram tão potentes como os da atualidade, não é? O que é certo é que se verifica que há um enorme registro de eventos, e muitos deles de grandes proporções e de determinantes de grande quantidade de mortos, de grandes catástrofes, chamemos assim, e que se verificavam há 70 anos. Um deles, por exemplo, que registrei com alguma curiosidade, é que na altura os pescadores portugueses, em 1950, em vários sítios, fizeram procissões a pedir que a sardinha voltasse, porque a sardinha desapareceu da costa portuguesa. Não sabia dessa. Mas é ela desapareceu da costa portuguesa há 70 anos. Mas é muito interessante. E variou e foi para os Açores. Quer dizer, desviou-se acompanhando já os fenómenos das correntes. Doutor, eu acho muito interessante essa parte. Eu tenho que fazer aqui uma pequeníssima pausa. Com certeza. Vejam lá se as pessoas não estão já saturadas. Uma pausa para compromissos comerciais. Já retomamos. É um minutinho só, já retomamos. Eu partilhei aquela ideia da clientela que o doutor também, digamos, subscreveu, vá lá, e recebi mensagens do Facebook que aquilo era fake news e que a minha página iria passar a ser, digamos, menos vista. A página que eu tenho do programa no Facebook, que ia ter menos visualizações, que se eu não retirasse aquela publicação, por exemplo, entre outras. Só para lhe dar uma ideia. Não me admiro, não fico muito admirado. Aliás, já há bocadinho falámos naquele episódio quando cá se dirigiu a Portugal, convidados pela Universidade do Porto, o tal ICG, portanto, com, enfim, algumas dezenas de cientistas, e eu aqui gostava de dizer o seguinte: o label, o estigma, digamos, a marca com que os donos da ciência oficial, designadamente, infelizmente, alguns cientistas, mas a grande generalidade não são cientistas de coisa nenhuma, são políticos, são opinion makers, são gestores, são empresários interessados em negócios. E já lá vamos o porquê desta ligação a esta questão dos negócios. Mas o que é certo é que, de facto, há neste momento uma pressão brutal sobre tudo quanto seja negar. Até lhes chamam, a estas pessoas, os negacionistas. Puseram-lhes um nome, o negacionismo. É como, enfim, os nazifascistas faziam relativamente aos judeus e aos socialistas e aos comunistas, punham umas marcas, não é? E punham-nos em certos sítios. Alguns deles, uns sítios de facto onde havia um excessivo aquecimento tão grande que até ardiam e transformavam-se em cinzas, como nós sabemos, não é? Bom, isso é quase uma comparação que se faz entre o criacionismo e a evolução, não é? Não, exatamente. Enfim, toda a discussão que houve quando, enfim, se colocaram as questões do evolucionismo, do criacionismo, enfim, toda essa... As pessoas polarizavam-se. É, de certa forma, natural que isto polarize as opiniões. O que não é natural é querer-se proibir
que quem tenha dúvidas, até pode não ter certezas contrárias, não é? Pode ter dúvidas, pode ser cético, como há uma certa corrente de pessoas que têm ceticismo. Eu costumo dizer que não sou, por uma questão de princípio, negacionista de coisa nenhuma, nem sou sequer cético. Eu procuro fazer análises objetivas, dialogantes, sempre pronto para aprender, para verificar e, sobretudo, o que também não sou é seguidista. Eu não adoto por uma questão de que dá jeito, ou por uma questão que está na moda, ou porque é fácil ter a opinião oficial. Digamos, não repito de uma forma crítica aquilo que me entra por um ouvido e sai por outro. E recomendava que as pessoas pensassem antes de agir, pensassem antes de falar. Não é em vão que há milhares de cientistas, e de facto são cientistas, honestos, pessoas, prémios Nobel, pessoas que não estão vendidas a nenhum interesse comercial, nem às empresas do petróleo, nem do carvão, não estão. Eu não gostaria de entrar por aí, porque eu também não quero pôr nenhum ferrete naqueles que acham que estão certos nas suas afirmações em termos das alterações climáticas antropogénicas. Não vou dizer que eles estão ligados aos interesses, etc. Não vou entrar por aí. Mas é mau quando se quer reduzir o debate de ideias à exclusão, à discriminação, à marginalização. É quase como pôr as pessoas num gueto intelectual. Mas a ciência também está numa certa entrada da rua da amargura, no sentido em que, como o doutor bem referiu há bocadinho, os jovens investigadores só têm bolsa para determinado tipo de pesquisas e mesmo com uma certa conclusão já mais ou menos encaminhada, doutor. Eu não tenho estatísticas sobre o assunto e, portanto, tenho que ser prudente nessas afirmações. Conheço muitos casos que me chegam aos ouvidos nesse sentido. Isto é, que quem quer promover a obtenção de uma determinada bolsa ou de um determinado financiamento de uma empresa, de um conjunto de empresas, de uma organização, o que é bom é pôr logo lá qualquer coisa do clima. Isso ali tem logo o crescimento das unhas do urso branco relacionado com aquilo tem logo, enfim, financiamento. Não sei se é assim, senão pode ser apenas um mau desenho, mas de facto há que referir. Por outro lado, eu gostava de dizer o seguinte: eu próprio, que tenho um sentido, uma noção desta matéria bastante crítica, não é? Quando fui responsável como primeiro secretário executivo da área metropolitana de Lisboa, promovi uma candidatura que fizemos ao plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas. E alguém me perguntava, mas então tu que tens opiniões tão críticas, porque é que, enfim, estás a promover esta candidatura? Uma das grandes razões é que eu não era dono da área metropolitana e o que eu tinha que respeitar era a vontade da maioria representada. Por outro lado, o que procurei, no trabalho técnico, sobretudo, que fiz, e passou muito pelas mãos a preparação do caderno de encargos e das especificações que depois foi para concurso e foi ganho por um grupo português de investigadores ligados à Universidade Portuguesa. O que procurei foi deixar a minha marca no sentido de que fosse, sobretudo, um estudo que te procurasse e visasse obter propostas de solução concreta, real, para aquilo que está no título, que é adaptação às alterações climáticas. Ou seja, há alterações climáticas, isto é evidente, há perturbações diversas, e então temos que nos adaptar e não tentar combater, como, enfim, Dom Quixote, os moinhos de vento.
como se está a fazer neste momento um pouco a toque de caixa da União Europeia, com muitas frustrações e com muitos maus resultados em muitas partes do mundo, mas o que é certo é que há uma pressão e eu gostaria, se fosse possível, de voltarmos agora a conversa, se concordar, para a questão das políticas públicas que são adotadas em face. Partamos do princípio, para não gastar mais tempo com isso, que há alterações climáticas e que até, se não for no total, na totalidade, há uma parte importante ou uma parte significativa que é de natureza antropogénica, devido às atividades do homem. Bom, vamos dar isso de barato. Embora, repito, há muita gente, enfim, profundamente conhecedora dos sistemas complexos atmosféricos, do ponto de vista termodinâmico, físico e químico, que contestam isto. E contestam que, uma vez lidas as suas análises, uma vez ouvidas os seus discursos, cuidado, não estamos em presença de um qualquer manipulador, digamos, de ideias. São pessoas que desenvolvem um pensamento coerente sobre aquilo que estão a dizer. Bom, mas partamos do princípio, ou partamos deste ponto que é há alterações climáticas e até há uma parte que vem do homem. Então, como proceder? Que políticas públicas? O que é importante são as políticas públicas que são aplicadas e o caudal financeiro e as alterações económico-industriais, tecnológicas, o mundo dos negócios, do empreendedorismo, que se move em torno disto. A economia verde. A economia verde, enfim, a economia circular, enfim, que são tudo ideias que já vêm de há 40, 50 anos atrás, mas que agora, com esta moda das palavras contentor, não é? Que são umas palavras que põem uma capa por fora a dizer que é verde, mas por dentro, enfim, pode ser de outra cor. Bom, mas então, vejamos. Eu estive tentado há uns anos a instalar uns painéis solares, sabe? E é ótimo, quer dizer, eu não sou nada contra isso, antes por conta... é aspectos... Bom, sabe que há... E também estive tentado a comprar um carro elétrico. Bom, eu também não tenho dinheiro, mas já andei, enfim, em termos de serviço num deles e posso falar bem sobre isso e sobre os híbridos. Bom, agora, mas vejamos o que é que foi adotado. Há mais de 30 anos começou, isto não começou agora, não é? Começaram os chamados títulos de carbono, transicionáveis como se fosse numa bolsa. Isso é que eu não percebo nada. Bom, a chamada precificação do carbono. O que é que isto quer dizer? Tem que se dar um preço ao CO2. Ao CO2 não, por enquanto ainda não aquele que expiramos, enfim, quando no nosso ato normal de respirar e de expelir, digamos, o ar dos pulmões, mas o CO2 em geral, que é correlacionado com as atividades industriais, energéticas e, digamos, as dos transportes. Ora bem, e então atribui-se um preço àquela tonelada de CO2 que é produzida e as pessoas têm que comprar e vender esses títulos. Isto começou há 30 anos e era por aqui, diziam-eles, que iam resolver o problema do CO2. Bom, está mais do que visto que não resolveram problema nenhum. Aquela bolsa, enfim, esteve praticamente nas ruas da amargura e agora ressuscitou nos últimos tempos, pressionando, por exemplo, o carvão que é consumido nas centrais termoelétricas, de tal forma que muitas delas deixam de ser economicamente interessantes para as próprias empresas que produzem eletricidade através desse meio. Bom, essa primeira onda da precificação do carbono, dos títulos de carbono, da bolsa do carbono, no fundo era, digamos, a economia, enfim, ocidental, de tipo capitalista, a tentar sarar o mal que eles dizem que existem com o pelo do próprio cão, fazendo-o em mercado. Bom, não resultou. E passa-se agora a uma fase muito mais agressiva e até coerciva, não só por via fiscal, mas também por via de políticas públicas industriais e energéticas, é a chamada transição, digamos, transição energético-climática em direção ao carbono zero, como isto é dito. Bom,
Dou-lhe só um exemplo, ou dou-vos só um exemplo, que é muito interessante, que é o da Nova Zelândia, em que, pela primeira vez, um governo meteu, pés ao caminho e fez um estudo sobre a quantificação financeira portanto, a primeira-ministra, a Jacinda Ardern, não precisa que ninguém a convença disto, ela está de acordo com a teoria das alterações climáticas de natureza antropogénica e quer transformar a Nova Zelândia num país de balanço zero em termos de CO2. E mandou fazer as contas. E fizeram. As contas apontam para ser eficiente tem de gastar 5% do PIB por ano. Não vou dizer, a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes e tem um PIB per capita, tem um PIB global diferente do português, mas no caso português, isto significava gastar com esta frente 10 mil milhões de euros por ano só na transição energética. Em termos europeus, nem vou dizer a barbaridade do número, mas que são coisas da ordem dos 800 mil milhões de euros por ano. Bom, estamos a falar de grandes negócios, de grandes impactos económico-financeiros. Sabe em que é que isto resulta? E é do que, no fundo, isto tudo trata, afinal? Ora bem, e agora isto tudo vai resultar em termos de temperatura, este esforço quantificado na Nova Zelândia, em quanto menos graus, em quanto menos de temperatura ambiente. Eu vou-lhe dizer, isto pode parecer a mim próprio, nem queria crer, mas está de facto no relatório. Isto equivale a 4 centésimos de grau de diminuição, por ano também. E a pergunta que fazem muita gente, designadamente o célebre ambientalista cético, o Bjorn, que se pergunta, mas quer dizer, porquê esta opção? Mas nós vamos gastar milhares, centenas, milhões de milhões, bilhões de euros, de dólares, isto é que é a prioridade? Então, e as 10, 15, 20 coisas complicadíssimas que assolam os povos de todo o mundo, desde a fome ao tráfico de crianças, ao coronavírus, às questões da saúde e às pandemias, à falta de ensino, coisas, de facto, às guerras, às migrações de natureza bélica, não é? Agora já se fala que as migrações também são devidas às alterações climáticas. São os refugiados climáticos. Os chamados, o que eles inventam. Bom, é evidente que tudo isto começa a perceber-se que tem aqui uma fortíssima componente económica ou financeira e portanto, uma componente política. Em Portugal, o que é que isto significa? O que é que significou já até agora? Mas esses 10 mil milhões, creio que foi esse número que disse. Em Portugal, sim. Seria esse dinheiro seria gasto em quê, mais exatamente? Pois, eu vou tentar, numa síntese muito breve, dizer-lhe, mas posso desde já referir que também serve para dar de bónus a quem compra carros elétricos e híbridos, digamos, de alto luxo, para dar de subsídio. Bom, mas serve para muito mais coisas. Eu gostava de lhe referir que, na vertente a propósito disto das alterações climáticas e portanto, do CO2 produzido nos centros de produção de eletricidade térmica, não é? Enfim, em Portugal, fundamentalmente é carvão e gás natural, porque já não se faz há muitos anos a produção de eletricidade a partir de derivados do petróleo. Há muitos anos, há 20, 25 anos, começou uma grande febre de aproveitamento das energias renováveis e, designadamente, da eólica. Enfim, todos nós sabemos disso. O país encheu-se de, não são muitos, como muitas vezes as pessoas dizem, mas são de geradores eólicos, nas cristas das nossas montes e das nossas serras. Muito bem, é uma forma de aproveitamento de uma energia que ainda por cima é gratuita. O vento, no fundo, está relacionado com o sol e com os gradientes térmicos. Mas agora repare-se aqui no segredo da abelha.
é que tudo isto foi feito à base de uma coisa que são as FITs, Feed-in Tariffs. As Feed-in Tariffs são subsídios dados aos produtores, às empresas privadas que se meteram nestes investimentos e que são suportadas por quem? Pelos consumidores de eletricidade. As pessoas pagam em Portugal o preço mais alto, um dos preços mais altos da Europa pela eletricidade, em Portugal, e estou a falar em termos de valores absolutos. Estamos em segundo, terceiro lugar, conforme a banda de consumos. Eu não vou agora cansar-vos com isso, porque há várias bandas de consumo, de consumidores domésticos, consumidores industriais, e depois, conforme o escalão da potência, arrumam-se, e os consumos em quilowatts-hora anuais arrumam-se em bandas de consumo, mas na banda mais comum, a DB, a chamada DB, nós estamos em terceiro lugar, em preços diretos, porque se forem preços de paridade de poder de compra, já estamos em segundo. E se nós fizermos a comparação com a taxa de esforço de uma família portuguesa para comprar eletricidade, e isto tem a ver com o salário médio e com o salário mínimo nacional, fazendo essa ponderação, nós estamos de longe no topo da tabela da eletricidade mais cara da Europa. Tal como nas comunicações, pelos vistos. Ora bem, mas aqui, porquê? Porque, entretanto, enriqueceram-se algumas grandes empresas de eletricidade. Enriqueceram-se, mas eu estou a falar, não é de dezenas de milhões, são centenas de milhões de euros. E a pergunta que se faz é, então, se isto é um problema mundial, se isto é um problema do qual dependa, como se costumam dizer, a salvação do planeta. Então, isto não é salvar o planeta para todos, ou é só para alguns? Porquê é que há consumidores a pagar mais 80, quase 90 euros por ano de eletricidade devido às feed-in tariff para as energias renováveis, e em particular a eólica? E agora, a seguir, para a fotovoltaica, embora já esteja a fazer-se através de leilões, enfim, isso é uma questão já tecnicamente muito complexa que não posso aqui abordá-la. Bom, esta foi uma das questões, e repare, tudo isto feito à base de vetores energéticos que são gratuitos, porque o sol e o vento não é pago como o carvão, nem como o gás, nem como o fuel. Assim também como não é a hidroeletricidade. Portugal é um país que já há muitos anos tem uma grande componente, e eu acho muito bem importante, de energia renovável hidroelétrica, e que foi aproveitada e ainda está muito longe de se aproveitar todo esse potencial, embora aqui ou lá possa ter repercussões ambientais que é preciso saber cuidar. Agora, esta é uma primeira nota que eu queria dar, que é o negócio brutal aproveitado com o apoio do Estado por alguns privados que se dedicaram a este negócio sem risco nenhum, fizeram contratos de 20 e 30 anos a receber esta energia que tem custo variável zero, não é? Para além do investimento inicial, e faz com que se multiplique por coeficientes 3 e 4 o preço da energia em Portugal. Em segundo lugar, desta grande aumento da tarifa, há outras questões complicadas. É que esta energia elétrica da eólica e a da fotovoltaica só existe quando há vento ou quando há sol. O sol só há, enfim, em Portugal, em média, 5 horas e meia, 6 horas por dia. E, quer dizer, e o rendimento, o aproveitamento fotovoltaico tem um pico, enfim, naturalmente ali entre as 11 e as 13, 14 horas, e depois tem baixa de potência muito elevada. As pessoas não vivem só desta eletricidade, porque as pessoas querem eletricidade durante todo o dia, 24 horas, ou seja, noite e dia. E essa eletricidade tem que ser consumida na hora, certo? Ora bem, porque a eletricidade é praticamente instantânea, enfim, são 300 mil km por segundo a movimentação dos eletrões, mais coisa, menos coisa, enfim, mais quilómetro, menos quilómetro. Tem que ser na hora. É na hora, é imediato. E ela é volátil e é incerta, tem uma, enfim, não é possível definir que há hoje vento suficiente
A esta hora, por exemplo, provavelmente até eu vi vários geradores eólicos a funcionar na viagem que fiz para cima, mas muitas vezes não há. Ora bem, então temos que duplicar ou triplicar o investimento, porque temos que ter outros centros que assegurem com completa efetividade a segurança do abastecimento, porque ninguém vai fazer um contrato de fornecimento de energia elétrica com uma empresa para só ter eletricidade quando há vento ou quando há sol. Quer eletricidade sempre, a toda a hora. E queria aqui fazer um parênteses. Há comercializadores que estão a bater à porta das pessoas dizendo que a eletricidade que vendem é só verde. Isto é falso, isto é uma mentira. Não há os eletrões que circulam na rede portuguesa são produzidos, até alguns deles, por energia nuclear de França e de Espanha. Porque as redes estão todas ligadas. Não há eletrões verdes e eletrões negros. Os eletrões estão todos misturados, independentemente da sua produção. Mas há pala, digamos, peço desculpa da expressão. Eu já entrevistei aqui, assim, alguém numa companhia dessas e, pelos vistos, me enganou. Ouça, eu tenho provas disso, estive muitos anos na ERSE, na entidade reguladora, sei daquilo que estou a falar. Não há, neste momento, salvo, é claro, se me disser, eu só lhe forneço energia elétrica nestas condições, mas ninguém faz contratos destes. Quer dizer, as pessoas que contratam energia elétrica têm um contador, é para terem a possibilidade à sua disposição de eletricidade durante 24 horas por dia. Aliás, há aparelhos que têm que estar, alimentados 24 horas por dia. Falou doutor, há instantes na energia nuclear. Defende essa opção para Portugal? Quer dizer, repare, em Portugal nós consumimos energia nuclear produzida em Espanha e em França. Por isso mesmo é que eu estou a perguntar assim. Quer dizer, sempre se colocou a questão da inoportunidade. Eu não é tanto pelo tremendismo e pela catástrofe do fogo de Zeus que estaria associado ao nuclear. Não é por aí. É que, de facto, a dimensão económica, eu sempre tive esta opinião, há muitas décadas a esta parte, de que não se justificaria por essa dimensão. Agora, nós não podemos pôr esse vetor, e assumo isto que estou a dizer, hein? Eu tenho consciência disto que estou a dizer. Este vetor energético, em termos humanos e em termos do planeta, não pode ser posto pura e simplesmente fora. Ok? O nuclear. A Europa, a França tem a energia elétrica ao preço que tem, porque tem um grande parque de energia nuclear. E muitos outros países, não é? Muitos outros países, inclusive na Suécia. A Alemanha, claro, que por outro lado depois tem 10 centrais a carvão. Que tem minas, que tem dezenas de milhares de trabalhadores dependentes de todo este parque. Bom, mas todas estas questões estão, de facto, muito ligadas aspectos económicos e numa segunda vertente que é o dos transportes e da mobilidade. Com este objetivo também de descarbonizar a economia e a sociedade, não é? Já todos nós ouvimos isto, digamos, há uma pressão brutal, artificial, digamos, de pressão inclusivamente fiscal e de natureza de incentivos, ou seja, de políticas públicas para empurrar as pessoas para um determinado tipo de veículo automóvel. Veículo automóvel que, estou a falar dos elétricos, dos híbridos e dos híbridos plug-in. Enfim, há uma diferença entre estes tipos de veículos, como se saberá. Mas, assim, grosso modo, eu já andei, em termos de viatura de trabalho, não era minha pessoalmente, num veículo híbrido muito bom, marca japonesa, espetacular, mas é completamente falsa a ideia de que aquilo gasta 4,2 litros ao 100. É mentira. Eu fazia as médias e repare, é evidente que eu não andava só na cidade. Se a utilização for só em cidade, tendo em conta as subidas, as descidas, os aproveitamentos nas travagens, a energia cinética, todo este balanço baixa os consumos. Por outro lado, não se ultrapassa praticamente a velocidade de 180 km por hora. Agora, se vivermos numa área metropolitana e tivermos que andar 30 km numa autoestrada,
Alguém acredita que as pessoas ao fim do dia vão a 70 km para casa para jantar, para estar com a mulher e com os filhos, ou com o marido e com os filhos, ou para ver a bola? Ninguém vai a essa velocidade. E basta ir a 110 ou 120 para os consumos dispararem, até porque esses veículos são muito mais pesados por causa do peso da bateria. Isto por um lado. Isso é um perigo. Permita-me, essas baterias têm alguma perigosidade lá? Bom, eu julgo, houve muitos problemas no início, várias explosões em carros da Tesla, enfim, é melhor não dizer marcas. Eu percebi Tesla. Pois, se calhar era telha. Houve problemas, explosões, de facto as questões dos eletrólitos, enfim, que se chama secos, ou pelo menos impregnados em membranas, é muito complicada, mas, enfim, digamos que não, que já é suficientemente segura a tecnologia das novas baterias para que se ponha de lado esse risco. Há outros, talvez um até ainda mais grave. É que, muitas vezes, depende do funcionamento, mas 4 ou 5 anos depois tem que substituir o pack de baterias. Ora, ele custa 1/3 do preço total da viatura. Já há notícias sobre alguém que utilizava um carro como motorista do Uber, aliás, não é? Claro, que teve um orçamento inicial de 9 ou 10 mil euros, mas depois disparou para cerca de 30 mil, 20 e tal, 30 mil euros, sim. Ora bem, mas isso é toda a questão logística associada. Mas no próprio preço inicial, repare, uma viatura pequena, média, que, enfim, uma pessoa ou uma família pode comprar por 18 mil euros, enfim, a diesel ou a gasolina, se ela for elétrica, vai logo para os 20 e tal, 30 mil euros. Ou 34, ou 35, ou 40, e depois começamos a entrar em absurdos de 60, 70, 150 mil euros. Mas também, eu vi vários carros elétricos de 150 mil dólares, 170 mil dólares em Xangai. Enfim, aqui há 2 anos, quando lá estive, durante umas semanas numa universidade. E, portanto, apercebi-me, enfim, da enorme quantidade de carros elétricos lá e também outros veículos elétricos. Também tem uma vertente de moda, doutor, não é? Não, é uma moda, e há aqui uma coisa que eu gostaria de colocar, enfim, não sei se concorda comigo, que é o seguinte, eu acho isto uma coisa, enfim, absurda, que é, mudava-se de paradigma. E como é que se mudava de paradigma? Acabava-se com os carros a diesel, acabava-se com os carros a eletricidade, a gasolina, e o parque de veículos portugueses, isto na cabeça de alguns dirigentes políticos portugueses. Iluminados. E também iluminados, não é? Que, enfim, com o sentido de salvarem o planeta. Bom, e então, o que é que tínhamos? Tínhamos 5,5 ou 6 milhões, que são um parque automóvel português, 5 milhões e tal de veículos. Imaginemos que se conseguia, eu já não digo os 5 milhões, mas 2 milhões e meio transformados, passavam a ser elétricos. E nós, nas grandes cidades, passávamos a ter de manhã os mesmos engarrafamentos, mas com veículos elétricos. Então, mas é que é este o paradigma que nós queremos? Ou é mudar de paradigma de mobilidade para uma mobilidade mais inteligente, mais amigável, com menos horas passadas em filas de trânsito, com menos stress em cima das pessoas para ir para as aulas, para ir para o trabalho, ou até mesmo para ir, enfim... E como é que faríamos isso? Ora bem, com transportes coletivos. Aí sim, essa é que é a grande operação, que é transportes coletivos, enfim, os chamados transportes públicos. Há transportes públicos que podem ser concessões a empresas privadas, mas quer dizer, chama-se-lhe transportes públicos coletivos, porque transportam grandes quantidades, de preferência em ferrocarril, e que sirvam as grandes movimentações pendulares diárias próprias dos grandes agregados metropolitanos, e que em Portugal são fundamentalmente 2, não é? Em torno do Porto e em torno de Lisboa. Bom, e depois algumas outras cidades grandes, como existe aqui no Norte, e também, enfim, outras cidades no eixo central do país. Esta é que era a mudança de paradigma. Mas aquilo que é vendido é irmos todos a correr, endividar-nos para comprar um carro elétrico
já não estou a falar dos absurdos preços dos híbridos plug-in, que é os que estão mais na moda neste momento, em que significa pagar quase o dobro por um veículo do mesmo tipo. Mas esse plug-in significa... O plug-in é um híbrido, no fundo é um híbrido que tem uma tomada para carregar quando se chega à noite a casa. Bom, isto para já obriga a que essas pessoas ou têm prédios adaptados para isso, que a maior parte não tem, ou então são moradias unifamiliares. Há logo uma divisão da tipologia das pessoas que podem ter acesso a este tipo de viaturas. Mas são viaturas muito boas. É evidente que há viaturas de tecnologia espantosa, digamos dessas, mas é evidente também que em vez de se pagar 30, 40, paga-se 60 mil euros, 45, 50, 60 mil euros. Mas ainda não percebi essa diferença do plug-in. É porque dá para andar em modo elétrico durante 40 ou 50 km. Os híbridos não andam em modo elétrico. Os híbridos fazem o arranque de um elétrico e depois sempre com o motor térmico a funcionar, às vezes nas descidas carregam, mas são poucos segundos em que está em modo elétrico puro e duro. O plug-in não. Se eu quiser pô-lo em modo elétrico, ir à padaria 5 km e vir, ou ir à mercearia, ou ir ao supermercado, ou ir ao cinema, enfim, e fazer 20 ou 30 km, eu posso fazer só elétrico. É evidente que se for para ir para o Algarve, ou para ir ou para ir de Lisboa a Bragança, claro que não vai só no modo elétrico, nem, porque não dá, principalmente se o carro for muito carregado com pessoas de férias, etc. Toda a logística do parque, do eventual parque elétrico significativo, não são estes milhares de viaturas, que são, enfim, 2 ou 3%, que neste momento existem. Não obstante, o disparo de compras é muito grande, em termos percentuais, claro, agora em termos absolutos é muito baixo, não é? Se fosse um parque significativo, estou a falar de centenas de milhares de viaturas, como é que se ia fazer a questão logística do carregamento? Nós precisávamos de milhares de postos de carregamento ao longo de todo o país, todas as estradas, todas as ruas. E mesmo que o carregamento seja muito rápido, porque prometem-se milagres extraordinários acerca disso, nós temos que pelo menos ter 20 minutos para fazer um carregamento rápido. Um carregamento rápido que é feito a potência mais elevada e que é prejudicial para a bateria. Porque o que é preferível é que a formação das placas e o seu carregamento seja feita a uma carga de potência moderada durante toda a noite. Ou seja, o estilo de vida muda completamente. As pessoas... Como disse, tive a experiência de termos um carro, porque fizemos questão de ter um carro elétrico até para experimentar na área metropolitana de Lisboa, e vimos, aquilo também vinha com, não vou dizer a marca, naturalmente, era uma viatura boa, pequena, enfim, que em princípio é ótima para aquelas voltas da cidade, não é? Distribuir correio, buscar coisas, etc. Mas como era a área metropolitana, às vezes tinha que ir a Sintra ou a Setúbal. Bom, enfim, aí via-se logo as limitações. E se a viatura, em vez de levar só uma pessoa, levasse 3 ou 4, pior. Aquelas promessas de 200 km são mesmo só para inglês ver, como se costuma dizer. Bom, e portanto, eu não tenho nada contra, mas tenho contra a ideia megalómana de que tudo isto passa por a substituição em massa, mas mantendo o mesmo estilo de vida, que é andar cada um no seu carrinho. Isto não pode, obviamente que isto não pode ser assim. Mas estamos aqui perante um potencial grande logro desta transição energética, doutor? Eu acho que é uma coisa forçada. Houve ao longo da vida do ser humano, enfim, seguramente, 6 ou 7 grandes transições energéticas, enfim, desde logo com a invenção do fogo, não é? Uma primeira, enfim, por aí fora, até a transição energética da primeira revolução industrial, da segunda com a eletricidade, os primeiros táxis de muitas cidades americanas. A Coca-Cola. Enfim, da Coca-Cola, claro, mas muitas cidades americanas no fim do século XIX os táxis eram elétricos, não é? Sim. Claro que depois com a descoberta do petróleo e dos derivados do petróleo, em que dentro de um depósito pequeno se consegue pôr energia que dá para enfim,
na altura 300 km, mas agora 700 km, 800 km, é evidente que isto dá toda uma manobrabilidade, digamos, à viatura, uma liberdade de movimentação muito grande, que não obstante toda a publicidade, a esmagadora publicidade que é feita, e que as próprias marcas todas aderem por uma questão de marketing, mesmo as marcas da PSA, do nosso concidadão Carlos Tavares, presidente, CEO da PSA, a grande casa, enfim, de raiz francesa, não é? Uhum. Ora bem, o Carlos Tavares é só ouvir o que ele escreve sobre isto. Acha isto uma loucura. Mas deixam eles também vão fazer lá uns carros elétricos, claro, porque não podem ficar para trás, mas acham que toda esta transição à força, e à força de quê? Repare-se nestes dois exemplos. Nós temos duas centrais termoelétricas a carvão, uma em Sines, outra ali na zona de Santarém, no Pego, que ainda têm uns anos bons de vida útil à frente. E técnica. Quando diz anos bons, está a dizer... 10 anos. 10 anos. Eu estive ligado às equipas de projeto, tanto de uma como de outra, não é? Depois uma foi privatizada logo ao princípio, vendida a uma empresa, um consórcio estrangeiro, e a de Sines mais tarde, quando foi a privatização da EDP, enfim, também passou para mãos privadas e estrangeiras, não é? Ora bem, as duas centrais, mas designadamente a de Sines, pode estar a funcionar mais 7, 8, 9 anos, não é? Quer dizer, e portanto, o preço de produção do quilowatt-hora a carvão, com os mais rigorosos procedimentos de filtração que não deixam passar partículas, deixam passar o CO2, claro, e o vapor d'água, e alguns NOx, é verdade. Mas também... NOx? NOx, os dióxidos, os óxidos de azoto. Ora bem, e portanto, mas não, quer dizer, aqueles cenários catastróficos em que se vê umas grandes plumas a sair de umas chaminés muito largas, não sei se já viu aquelas fotografias com um fumo branco, espesso, sabe o que é aquele fumo branco? Não faz ideia. É vapor d'água. São nuvens. Sim, ok. E as pessoas pensam que aquilo é poluição. E aquelas, quando se está ali na zona da Alemanha, Bélgica, aquelas chaminés muito largas também... São torres de refrigeração, são torres de refrigeração, aquilo não são chaminés. Ok, mas aquilo também é vapor d'água? É tudo vapor d'água. As chaminés altas, aquilo não é prejudicial, não é tóxico, não é nada? É vapor d'água. Okay. Nós, quer dizer, se o vapor d'água estiver muito quente, a gente queima-se, não é? Agora, o vapor d'água das nuvens, enfim, até não está a poluir, propriamente dito. Não, claro que não. Agora, contribui para o célebre aquecimento global, para e teoricamente para as alterações climáticas. Bom, mas isso não é 0,4%? Sim, é disso que estamos a falar. Bom, mas estava a falar das centrais. Temos aquelas centrais que agora, à força de quê? De carregarem nas taxas sobre o carbono, a tal precificação do carbono, o preço da produção de energia elétrica do quilowatt-hora vai para valores que fazem com que as empresas privadas que as exploram, elas próprias dizem, não, eu a este preço não ponho isto na rede porque não me compram. E vão ser provavelmente desmanteladas. Sabe como é que isso se chama? Destruição de capital. Dou-lhe outro exemplo. Quando o Sr. Ministro diz os vossos carros diesel isto já não vale nada. Exatamente. Eu acho que tenho muita dúvida que ele se devesse pôr a fazer aquele trabalho, aquela intervenção, porque tem uma ação direta de desgaste do património das pessoas, do dinheiro das pessoas, mas no fundo o que é que está a dizer? Esses carros todos esses carros podem ter 2 anos, podem ter 3, é tudo para destruir. Não, isto não é para andar. Estamos a falar de destruição de capital. Eu estou a falar nisto porque me parece que um dos nós vitais da questão está aqui. A economia global, depois da crise de 2008, de mais uma crise... Estagnou. Repare, o CO2 global baixou nos últimos anos.
produção, porque estou a falar da emissão, em termos de fontes de emissão, não obstante o grande aumento da China e da Índia, dos 5 emergentes, não é? Dos cinco países emergentes, o Brasil, a China, a Rússia, enfim, exatamente, portanto, os BRIC, portanto, em termos globais, a economia arrefeceu. E, portanto, a emissão baixou em termos globais. A emissão, não estou a falar a quantidade em ppm que existe de CO2 na atmosfera, porque essa é brutalmente resistente. A emissão antropogénica, vá lá. Sim, a emissão antropogénica baixou em termos globais. Em Portugal também baixou, mas voltou a crescer nos últimos 3 ou 4 anos, mal se animou um pouco a economia. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a crise brutal cíclica, que também está a ter uma frequência cada vez mais elevada, enfim, do sistema capitalista mundial, de que fazem parte também a China, naturalmente, e a Índia e outros países, enfim, está aqui perante encruzilhadas muito complicadas, não é? Qual era o processo em que normalmente o capitalismo do século XIX, dos princípios do século XX, encontrava, isto é uma afirmação, eu sei, um bocado áspera, para resolver os problemas das crises? Era a destruição de capital através das guerras. E isto dava um input regenerador a seguir. Os maravilhosos anos 30, não é? Os Golden Years, portanto, a explosão que houve na Europa e no mundo, mas sobretudo na Europa, a partir de 45, não é? Plano Marshall e por aí fora, não é? Ora, agora, as guerras não são deste tipo, embora haja muitas. E são constantes, são guerras geoestratégicas de ocupação de pontos-chave para a economia e para as matérias-primas. E então vem o princípio schumpeteriano da destruição criadora. É preciso destruir capital para que com o abanão se gerem novos negócios. E a questão que aqui se coloca é: e o ser humano? E o ambiente? E o ambiente. Porque quando se começam a fazer os balanços, por exemplo, quando se começarem a fazer os balanços sobre as novas matérias-primas, como o titânio, o lítio e outros metais de terras raras e de outro tipo, que existem em determinados pontos do planeta, e só nesses pontos, repara a pressão geoestratégica que vai acontecer se aquilo começar a ser consumido nas escalas mirabolantes que eles criam com esta transição. É evidente que eu não me admiro nada que o presidente do Peru tenha sido roubado, porque lá é dos sítios onde há maior quantidade de lítio. Eu não fico nada admirado com todas estas... Na Amazónia também, não é? Enfim, a Amazónia também creio que há lá um metal ou sim, há coisas também importantes até para os artefactos de telecomunicações, enfim. O lítio em Portugal também. O lítio aí em cima, enfim, aqui em cima, aqui bem perto, enfim, com todos estes jogos de sombras chinesas, enfim, não quer dizer que esteja alguma empresa chinesa metida nisto, não é? Quer dizer, mas que nós assistimos, digamos, a estas partes gagas que existiram. Tudo isto é, de facto, a revolução do hidrogénio. A revolução do hidrogénio. Repare, o ministro queria que a EDP adaptasse a central de carvão de Sines para combustionar hidrogénio, que era feito lá ao lado, com a eletricidade da quantidade brutal de painéis fotovoltaicos que ia ser semeada no Alentejo. E depois alimentar... Ora, isto é um disparate técnico, enfim, o Sr. Ministro de vez em quando tem estas coisas, quer dizer, é um disparate técnico, a central não pode ser adaptada para hidrogénio. Mas chamam-lhe hidrogénio. O hidrogénio tem uma grande vantagem neste caso. O hidrogénio, quando arde, quando se combustiona, dá água. H2 mais O2, enfim, faz o acerto estequiométrico e dá 2 moléculas de água. Mas a água sai em vapor. Também tem efeito de estufa. Por outro lado, o hidrogénio é extraordinariamente complicado de transportar e de se distribuir e transportar
por gasodutos, ou por navios, ou por é um gás com uma enorme fugacidade. E então tem que ser misturado com o metano, o gás natural. Então, mas depois o que se vai combustionar é metano. Metano é CH4. Quando combustiona, dá CO2. Mas chamam um gás renovável. Porque tem 7% de hidrogênio que é misturado e que é proveniente de uma geração com fontes de energia renovável. Eu se me permitisse, fazia minhas as palavras de um grande homem cientista americano, o Freeman Dyson, que fez a sua vida, grande parte da sua vida na Universidade de Princeton. Aliás, no gabinete, na cátedra do Einstein. E ele ainda hoje, enfim, com a sua provecta idade, está retirado, naturalmente, é um otimista. E acha... Ele não toma posições contra estes e contra os outros, quer dizer, é um indivíduo com um sentido ético muito grande, mas com um sentido aguçado de crítica. Falando do Al Gore, e quando o Al Gore lá na sua sabe que o Al Gore, enfim, lançou aquele livro e tal, um revolucionário extraordinário, dizia que a água dos mares ia subir 3 metros, mas ao mesmo tempo comprou na Califórnia uma casa de 8 milhões de dólares a 10 metros da praia. Não, mas a questão é que a casa antes... Está montada em cima do... Sim, não, mas essa casa, pelos vistos, tinha um valor muito superior, não é? E porque ele lançou esse medo, digamos, da subida das águas do mar... Comprou a casa mais barata. Não sabia dessa parte. Mas menos de metade, pelos vistos. A casa valia... assim foram... Eu não me custou nada ler que a casa valia 20 e tal milhões e ele comprou por 8 ou 9. Pois, foi assim uma coisa. Enfim, eu já vi fotografias, um amigo brasileiro da Universidade de São Paulo enviou-me, eu nem sabia disto. Bom, mas o que interessa é que, enfim, e o Freeman, com muita elegância, digamos, apontou esse desvario do Al Gore, que era que ele dizia, não, tiremos do modelo, os modelos, não é? Os modelos, no fundo, são concepções, digamos, imaginárias, que são postas, transformadas através de algoritmos e digitalizados para serem processados a alta velocidade por máquinas potentes de computação. E que depois simulam situações, não é? E depois produzem outputs e pode-se experimentar, enfim, estar-se ali umas semanas a experimentar isto e aquilo e aquilo outro. É interessante que, e fazendo aqui um breve parênteses, normalmente o cenário que é dado como o cenário mais normal é normalmente estou a referir-me ao do IPCC, não é? Estou aqui a referir-me exatamente ao RC 8, enfim, salvo algum erro de nomenclatura que eu agora esteja a cometer, mas ele escolhe o mais extremado, aquele que dá as piores consequências, aquele que alimenta o catastrofismo, o alarmismo, o que põe as pessoas em pânico. Há populações em pânico relativamente a isto. Ora bem, mas o Freeman, ao contrário, diz que isso são procedimentos detestáveis, que se devem evitar e que são desnecessários. Ele, de forma fundamentada, e através dos seus estudos e das equipas em que participou, ele demonstra que a mancha verde no planeta, aliás, está a aumentar. É, portanto, um homem que acredita no género humano, que acredita com todos os defeitos que a sociedade humana tem, mas também com todas as virtudes que permitiu ultrapassar fases negras, designadamente as guerras do século XX. Ele dizia que não acreditava, numa determinada fase da sua vida, que sobrevivesse a todos os cataclismos que se anunciavam, designadamente através de guerras atómicas, não é? E portanto, ele tem, enfim, aquilo que a idade e a sabedoria já lhe permite, que é ser otimista informado, porque normalmente nós dizemos que um otimista é um pessimista mal informado. Ora bem, e portanto, eu
uma das primeiros vetores que deixaria isto. Nós não podemos fazer o mundo, pensar o mundo para o futuro baseado no pânico e no medo e no catastrofismo. Mas que funciona. Mas que funciona porque as pessoas estão apavoradas e é por isso que elas pagam todos os impostos e mais um. É por isso que cá em Portugal nós temos 33 impostos. E abdicam um determinado tipo de liberdades? Não, sabe que já isso menos. Não estou a falar só em Portugal, mas recordo a guerra ao terror pelo Bush, na administração de Bush nos Estados Unidos. Claro. Sim. Permitiu a devassa completa da liberdade e do sigilo pessoal e familiar. A prisão de pessoas sem motivo. Bom, portanto, tudo isto vem atrás, digamos, destas congeminações, vêm coisas muito más e muito feias. E o mundo não pode ser construído nessas bases. E podemos dizer que isto das alterações climáticas, para além de existirem, enfim, parcialmente, numa pequeníssima parte, parece-me, com a influência do ser humano, mas podemos dizer que isto é, sobretudo, política? Eu atrevo-me a dizer que é sobretudo economia e finanças e depois a política põe-se a jeito. Mas a política é que manda na economia e nas finanças? Bem, infelizmente devia ser assim, mas não é. A economia e as finanças é que mandam-nos na política e na maior parte dos políticos. Não são todos. Os políticos não são todos iguais. A classe política não existe. O que é isso da classe política? Os políticos representam várias classes. Não há classe política. Há políticos que representam ideias e outros representam outras. É evidente que a maioria está num certo centrão de interesses económico-financeiros. E é evidente que servem esses interesses. E nós temos muitos exemplos desses. Alguns bem feios e pouco éticos e até ilegais. O mundo não pode ser pensado na base da exploração de ideias, da modelação, digamos, e no alarmismo, no tremendismo. Isto vai acabar, nós vamos ser inundados, nós vamos ser consumidos pelo fogo. Parece estar àquela época mais negra da Inquisição, ou até da Idade Média, toda aquela negridão das ideias, em que simultaneamente há uma enorme explosão da comunicação, não é do conhecimento, nem é da informação, é da transmissão de coisas. Mas isso não quer dizer que seja informação, não quer dizer que seja conhecimento. As pessoas pensam que conhecem, pensam que sabem, pensam que estão informados, mas não estão. Estão a repetir as ideias que em massa lhes são metidas todos os dias à frente. E quando se refugiam nas redes, onde se pensa que nós estamos sossegadamente, digamos, no nosso espaço reservado, estamos também a ser minados com ideias, algumas boas informações, mas muita fake, muita deturpação. Ora, estes são, de facto, desafios brutais que nós temos pela frente, mas o ser humano já venceu e já ultrapassou, em geral, coisas tão ou mais terríveis à escala. Tudo muda, tudo altera. Hoje, quando chove durante uma hora, temos facilmente inundações nas zonas baixas. E as pessoas dizem, há alterações climáticas? Não. É que, entretanto, impermeabilizaram durante as últimas décadas as encostas, com construções, com casas, com estradas. E a água chega mais depressa lá abaixo e inunda. Tem 20 segundos, doutor. Hã? Tem 20 segundos. E, portanto, acho que esta mensagem é que as pessoas se interroguem e não deixem, naturalmente, se tiverem dinheiro, de comprar um carro elétrico. Mas não pensem que é assim que vão chegar mais rápido ao trabalho. Ou que vão poupar o planeta. Não creio.
Okay. Também se podia fazer esse balanço. Muito obrigado, boa noite. Portanto, boa noite, muito obrigado.